Oi, gente, vamos começar a correção do PET 6, né? Hoje é semana 1, que fala do desenvolvimento das plantas. Vamos lá para as questões. Questão 1. A semente é uma importante estrutura encontrada em alguns grupos de vegetais. Das plantas citadas abaixo, qual é a única que possui semente? Letra A, musgo. Não, gente, o musgo, tanto a quanto a B, né, que é uma hepática, eles são exemplos de briófita, né? E a gente viu no PET 5 que as briófitas, elas não possuem semente. Então, essas daí estão erradas. Aí, a C, samambaia e E, avenca. Essas também são exemplares de pteridófitas, tá? Então, não possui semente também. É a partir das gimnospermas que a gente vai encontrar semente nas plantas. E aí, a letra D, que é a alternativa correta, é um exemplo de gimnosperma, tá? Então, a alternativa correta aí é a letra D. Bom, agora número 2. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indique corretamente uma função da semente. Então, letra A, dispersão de pólen. Bom, a semente ela não tem essa função, uma vez que a função da dispersão do pólen ela está associada aos dispersores, então polinizadores em geral, né? Letra B, atração de polinizadores. Não. A atração de polinizadores geralmente está associado, por exemplo, com as flores, quando as flores elas apresentam cores muito exuberantes, né? São diversos mecanismos que a planta utiliza para atrair esses polinizadores. E isso não cabe à semente, né? A semente geralmente ela não é chamativa, ela não, enfim, ela não libera nenhum fator nem nada para atrair polinizadores. Letra C, colonização de novas áreas. Bom, as sementes, elas realmente têm esse papel de conquistar novos territórios. Pode citar o exemplo da relação de roedores com alguns tipos de sementes, que, por exemplo, existem roedores que eles se alimentam de determinada semente, e aí eles pegam o excesso dessa semente que caiu daquela planta, e eles enterram ela, para depois eles se alimentarem e acabam esquecendo onde enterraram. Então, eles levam a semente para outro lugar. Além disso, a gente tem a dispersão de sementes pelo vento, pela água, por outros animais, por exemplo, pela arara azul, que faz a dispersão muito importante do pinhão. Então, isso é uma coisa que as sementes realmente estão associadas a colonizar novos territórios, a invadir novos territórios. E a letra D, proteção do fruto. A semente ela não fornece proteção ao fruto. Geralmente é o fruto que vai fornecer uma proteção extra para aquela semente, uma vez que a semente está dentro do fruto. Então, não tem como ela proteger o fruto, né? Na verdade, a semente ela protege o embrião. É um dos papéis fundamentais da semente também. Ela vai fornecer proteção e alimento para esse embrião. E letra E, realização de fotossíntese. Então, também não está certo, né? A semente ela ainda tem o embrião dentro dela. O embrião ele é aquele primeiro estágio de desenvolvimento da planta, não tem capacidade ainda de realizar a fotossíntese, de se alimentar por fotossíntese. Então, a letra correta dessa questão é a letra C. Agora a questão 3. Leia o texto abaixo para responder a esta questão. A adição de 10% de óleo da castanha do Brasil ou de um óleo mineral para fina líquida à composição das pastas de dentes comerciais pode ser útil para prevenir ou controlar cáries e doenças periodontais. A conclusão é de um estudo feito por pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. No final do experimento, houve uma redução estatisticamente significativa de problemas associados à higiene bucal nos dois grupos que utilizaram pasta com óleos. Com a modificação na composição, o dentifrício parece ser mais eficiente no controle às bactérias. O óleo da castanha do Brasil é extraído do endosperma das sementes, um tecido que acumula frequentemente grandes quantidades de nutrientes. Esse tecido origina-se do desenvolvimento dos cotilédones do embrião, da fusão de dois núcleos polares e uma célula espermática, da fecundação de um megásporo por um micrósporo, a partir das paredes do saco embrionário ou gametófito, ou da fusão das sinérgides e das antípodas com um núcleo polínico. Bom, gente, então basicamente o que essa questão pede é para a gente dar a origem do endosperma no caso da castanha do Brasil. O endosperma, primeiro, ele é a estrutura nutritiva da semente. Então é o endosperma que vai alimentar o embrião enquanto essa semente não germinar. Porque esse embrião ele precisa ser alimentado, já que ele não faz fotossíntese, como a gente viu na outra questão. Então, o endosperma é isso, é o alimento de reserva daquele embrião que a semente vai dar para ele enquanto ele ainda está se desenvolvendo.
E a castanha do Brasil é uma espécie que pertence ao grupo das angiospermas. E as angiospermas, ela tem uma origem desse endosperma diferente do seu grupo antecessor, das gimnospermas. Um é diferente do outro. No caso das angiospermas, a origem do endosperma vai ser a letra B, a fusão dos dois núcleos polares em uma célula espermática. O que são os dois núcleos polares? O que é essa célula espermática? A gente tem que ter em mente o seguinte: a castanha do Pará é uma angiosperma. Então vai ter pólen, como a gente já viu, vai ter flor, etc. Tudo que uma angiosperma tem. E aí, nesse processo, esse pólen vai chegar nessa flor, na região do estigma da flor, onde ele fica grudado. Ele libera o tubo polínico no estilete. E dentro desse tubo polínico, a gente tem a célula espermática. A célula espermática a gente pode entender como se fosse o anterozoide, entre aspas. A célula espermática ela é o gameta masculino. Então, esse tubo polínico ele continua crescendo até que, então, ele vai se juntar ao óvulo dessa planta. E dentro do óvulo, a gente vai ter o gameta feminino, que é a oosfera. Só que além da oosfera, a gente também vai ter outras células. E essas outras células a gente vai chamar de sinérgides, antípodas e núcleos polares. Quando a gente pensa na estrutura do óvulo, o óvulo ele tem aquela abertura, que a gente chama de micrópila. E é ali que o tubo polínico vai se encaixar e liberar essa célula espermática. Então, o que acontece? Quando essa célula espermática ela é liberada, a gente tem duas células espermáticas. Tá? Isso é importante saber. O tubo polínico ele carrega duas células espermáticas, não é só uma. Então, uma dessas células espermáticas fecunda a oosfera e vai dar origem a esse embrião, e a outra, a segunda célula espermática, ela vai fecundar ao mesmo tempo duas células, que são os dois núcleos polares. São duas células centrais. E aí, quando ela fecunda essas duas células, a gente tem o endosperma. Então, lembrando que a primeira fecunda a oosfera. A fecundação da oosfera dá origem ao embrião. A segunda fecunda os dois núcleos polares. E isso dá origem ao endosperma, ao tecido nutritivo dessa planta. Então, depois que esse processo acontece, toda essa estrutura vai ser transformada, as outras células elas se degeneram. O que acontece é que aquele tegumento que reveste o óvulo, ele dá origem à casca da semente. Esses núcleos polares que foram fecundados pela segunda célula espermática dá origem ao endosperma da semente. E o gameta feminino, que é a oosfera, fecundada pela célula espermática, né, a primeira, dá origem ao embrião, a gente tem a semente. Então vamos ver as outras questões agora. A letra A, o desenvolvimento dos cotilédones do embrião? Não, tem nada a ver. Por quê? Porque os cotilédones são órgãos que a planta tem que eles armazenam o endosperma em uma estrutura diferente fora da semente. Porque a gente tem a semente fechada com o endosperma, a casca da semente e o embrião. Então é um órgão que fica para fora da semente e armazena esse tecido nutritivo. Então não tem nada a ver com a origem do endosperma, porque o endosperma já está pronto, ele só armazena esse endosperma, tá? Então a letra C, a fecundação de um megásporo por um micrósporo. Gente, primeiro que megásporo e micrósporo são esporos, então não acontece fecundação entre esporos, acontece fecundação entre gametas. Então essa já podia eliminar só por isso, tá? E a fecundação do gameta masculino e do gameta feminino vai dar origem ao embrião e não ao endosperma, tá? Então essa já não teria como ser. A letra D, a partir das paredes do saco embrionário ou gametófito. Então, esse saco embrionário ou gametófito é aquilo que eu expliquei para vocês. A gente tem lá na estrutura da flor o estigma, o estilete e o ovário, certo? Dentro do ovário, a gente tem os óvulos. E o óvulo, ele nada mais é do que um esporângio feminino mais adaptado, com mais regalias, vamos dizer assim. Mas é um esporângio feminino. E o que o esporângio feminino produz? Um esporo feminino. Então, dentro do óvulo, tem um esporo feminino, que é um megásporo. Esse megásporo, como a gente também já viu, ele vai dar origem a um gametófito, certo? E no caso das angiospermas, das gimnospermas, esse gametófito ele também pode ser chamado de saco embrionário. Então, quando o esporo ele origina o gametófito, esse gametófito
vai ter aquelas células que eu falei, as duas sinérgides, as duas antípodas, a alosfera e os dois núcleos polares. Então, esse conjunto dessas células, mais a estrutura que armazena essas células, que é o saco embrionário, é o gametófito. E aí a B está falando que o endosperma se origina do gametófito. E não é verdade. Só que lembra do começo da questão, quando eu falei que existe uma diferença entre a origem do endosperma das gimnospermas e da angiosperma? É justamente essa a diferença. Nas gimnospermas, a origem do endosperma é o gametófito. É o gametófito que origina o endosperma. E nas angiospermas não é assim. Nas angiospermas é a letra B. Então, essa é a diferença. Então, é importante saber disso. É importante saber que não é igual, né? Tem essa diferença. E, por fim, a letra E. Da fusão das sinérgides e das antípodas com o núcleo polínico. Nada a ver. Nada a ver. Tá? Primeiro, que as sinérgides e as antípodas são aquelas células acessoras. Então, essas células, elas não participam de nenhum processo de união de células, de fecundação, de fusão, de nada, tá? Elas são células acessoras. Elas fazem parte do gametófito, mas elas não participam diretamente desse processo de fusão ou de fecundação. Então, com isso, a gente também elimina a letra E e sobra a letra B, como eu já expliquei. Tá? Então é isso, gente. Eram só 3 questões essa semana. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente, manda mensagem lá no Instagram, né? Se quiserem perguntar qualquer outro assunto de biologia também a gente responde. Sigam a gente lá no Instagram, no Facebook, a gente está postando uns conteúdos bacanas lá de curiosidade, bem interessante. E é isso, até semana que vem.